Hoje nós vamos ver uma história que é muito bizarra, mas que tem uma crítica social por trás. Só que mesmo assim, muitas pessoas não gostam, então se você entender, já coloque aí nos comentários o que você entendeu. Eu mesmo não gostei e só assisti porque vocês me obrigaram. Vamos lá. Esse é um drama espanhol de 2017 que se chama Pieles. Então cuidado com os spoilers. Tudo começou com uma mulher deitada na cama. O nome dela é Samantha, e pelo que vocês já podem ver, ela tem literalmente as partes do seu corpo trocadas. É até complicado de falar sobre isso, e é bizarro isso aqui. Ela geralmente vive sozinha porque ela tem essa anomalia que troca as partes do seu corpo. Mas em um momento de revolta ali e que ela queria ser aceita, ela decidiu ir em um restaurante sem cobrir o seu rosto para poder expressar tudo que ela sentia. E as coisas só pioraram porque quando ela chega no restaurante e pediu comida, a garçonete riu dela de cantinho de boca, sabe? E no começo, ela ficou só dando umas risadinhas disfarçando, mas depois as coisas pioram porque ela realmente dá a risada da mulher. Nesse momento, ela se sente muito triste porque ela queria ter uma boca normal, como qualquer outra pessoa. E nós vemos que ela tinha tirado uma foto no começo do filme e ela postou no Instagram. Mas assim que ela pega o celular para ver como essa foto estava, o Instagram resolveu tirar a foto dela do ar porque estava violando as políticas e regras da comunidade. E depois desse acontecimento, que já deixou ela um tanto quanto bolada, a garçonete ali levou ela para tomar uma sopa quente. Mas o pior de tudo é que ela usa um funil ali para comer com a boca. E bom, é assim que ela coloca o funil na boca, ou na bunda, sei lá. Isso fica extremamente estranho. E depois que ela colocou o funil, ela derramou a sopa para matar a fome dela. Então, ela de fato comeu aquilo e estava pronta para ir embora. Mas no caminho, quando ela foi pegar o carro, ela foi abordada por dois valentões ali, que parecem a molecada aqui do meu bairro se fingindo de bandido. Mas enfim, eles começaram a insultar ela por essa anomalia que ela tem no seu rosto. E depois de tentar tirar uma foto dela ali à força, ela conseguiu entrar no seu carro e deixou esses dois caras pra trás. Mas no meio do caminho, enquanto ela tava chorando, ela acabou atropelando alguém ali e ela nem viu quem era. Então a cena muda para um adolescente. Ele se chama Christian e ele desenvolveu um distúrbio de identidade de integridade corporal por conta de uma fantasia que já vinha desde o seu pai. Porque o seu pai deixou ele ao nascer e a única coisa que ele sabe do pai dele é que ele tinha uma tatuagem de sereia. E como a sereia só tem a parte de cima, ele acredita que as suas pernas não eram dele de verdade. E ele queria se tornar um tritão na vida real. Ele geralmente passa o tempo todo da sua vida de cadeira de rodas, para ele não precisar usar as suas pernas. E como resultado disso, a mãe dele leva ele para uma terapeuta para falar sobre essa condição dele. E durante a sessão, eles acabam entrando em uma discussão ali e ela puxa o próprio filho para fora da cadeira de rodas para mostrar que ele consegue de fato andar. Mas a terapeuta notou que ele estava sangrando. Então a mãe dele abaixou as calças dele e mostrou que ele estava cheio de cicatrizes ali de cortes. Ele sempre fazia isso com uma lâmina e como ele se sentiu humilhado nesse momento, ele saiu correndo dali. Ele ficou tão frustrado nesse momento que ele queria se livrar das suas próprias pernas. Então ele teve uma péssima ideia, um tanto quanto horrível. Ele deitou na rua e deixou um carro passar por cima delas. Com isso, dá pra perceber que quem atropelou ele foi a Samantha. Por conta disso, ele olha pra ela e sorri, como se ela tivesse feito algo bom. Já por outro lado, ela ficou chocada com o acidente, mas como consequência disso, ele acabou morrendo ali por causa dos ferimentos. Ela se sentiu muito culpada pelo acidente que teve com o Christian e chegando em casa ela até mesmo ignorou o seu pai e foi refletir no quarto. Se passando um dia, nós vemos que chegou o aniversário dela. Enquanto ela estava comendo ali, a televisão estava ligada e eles estavam vendo o noticiário. Lá estava mostrando que um adolescente tinha sido atropelado e quem fez isso não parou para ajudar e foi embora dirigindo. O seu pai demonstrou nojo por essa pessoa, porque como alguém iria ser capaz de fazer algo tão horrível? Isso fez a Samantha ficar ainda mais triste, então ele dá um presente pra ela, que era uma máscara de unicórnio. Ele acha que ficou muito maneiro, mas ela fica decepcionada e decidiu sair de casa.
Só que mais tarde, ela foi encurralada por aqueles mesmos caras do começo do filme, e eles queriam abusar dela. Mas o que ela fez aqui foi genial, porque ela mordeu o cara, se é que vocês me entendem. E isso fez ele sair gritando dali. Então ela saiu correndo de novo. E chegando em uma ponte ali, ela estava querendo pular, mas quando ela foi fazer isso, ela desmaiou. Depois, nós vemos que tem um outro cara que se chama Ernesto, e ele tava fazendo coisas adultas ali com uma foto da namorada dele. Ela era uma garota deformada, e a sua mãe viu ele fazendo aquilo. Então ela entrou em pânico e disse que estava decepcionada com ele, porque ele ama uma mulher com deficiência física. Enfim. Como resultado disso, ela mandou ele embora de casa. Dessa forma, decidiu ir morar com a namorada dele. Mas a Ana, que era a namorada dele, estava tendo um caso com um outro cara que se chama Guilhermo, e ele foi vítima de queimaduras. Então ela diz pra ele que vai terminar com o Ernesto, porque ele só é um estranho que tem feitiço por pessoas deformadas. Dessa forma, ela convidou ele pra ir até a sua casa. Mas quando ela começou a falar que iria terminar com ele começou a falar que foi mandado embora de casa pela mãe e que esperava morar ali com ela. Mas ela foi até a sua bolsa e pegou 30 euros e pediu pra ele ir embora. Se sentindo deprimido, ele planejou acabar com a própria vida, mas ele foi distraído pelo toque do celular da Samantha, que estava ali do lado. Ela estava desmaiada e era o pai dela que estava ligando. E quando ele viu acidentalmente o rosto dela, ela implora para ele não machucar ela. Mas ele não queria fazer isso porque ele gosta da aparência dela. Então, chegando em casa, o pai dela agradece por ajudar. E ela ficou feliz com a notícia da televisão, vendo que o Christian, na verdade, já queria acabar com a própria vida. Então, não foi culpa dela. E nessa, ela acabou se apaixonando pelo Ernesto e vice-versa. E no final, eles dão um beijo aqui, que eu não vou nem mostrar porque é completamente bizarro. Olha, eu sei que o filme tem uma crítica social por trás ali, mas ele é completamente insano no meu ponto de vista. E, sério, olha, eu não... vontade de vomitar, real. Eu quase chorei assistindo isso e tenho ânsia até agora.